Saber quem somos revela o porquê somos, revela o nosso propósito, revela a nossa razão de ser. Selfie, autoimagem, tem tudo a ver com propósito. Sem que nós soubéssemos quem somos, também não saberíamos para que existimos e para que somos. Existe um propósito para tudo. E existe um propósito de você ser quem você é. E esse propósito está atrelado à tua identidade. Certa vez, Jesus estava com os discípulos e chegando perto dos discípulos, ele perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns disseram que falavam por aí que Jesus era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, não muito interessado naquilo que as pessoas por fora estavam falando, perguntou detidamente para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? O apóstolo Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olhou para Pedro e falou: Pedro, eu te digo que isso não lhe foi revelado nem por carne nem por sangue, mas isso foi revelado pelo Espírito Santo. E eu digo, Pedro, que tu és Pedro, não mais Simão, não mais Bar-Jonas. Você já não é mais filho de Jonas, você é Pedro. Você é uma pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Naquele momento, Pedro passa a ter revelação de quem Jesus era. E por descobrir quem Jesus era, ele também passou a descobrir quem ele era. Ele era Pedro, não mais Simão. Toda a árvore genealógica dele foi desmontada. A partir daquele momento, Pedro, ele é um indivíduo regenerado por Cristo, com uma nova identidade, a identidade de Pedro, ou pedra. Jesus então fez uma troca com Pedro. Pedro descobre quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus revela a Pedro quem ele era: Pedro, não mais Simão. E por que isso acontece? Jesus, ele é como um espelho do ser humano. A palavra diz que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí então vem Jesus, e a palavra diz acerca de Jesus que ele é a imagem visível do Deus invisível, ou seja, Jesus carrega a mesma imagem, a imago Dei, que nós carregávamos originalmente. E a partir do momento que Pedro consegue desembaçar esse espelho e enxergar Jesus sendo quem ele é, ele também passa a se enxergar de uma maneira totalmente nova, porque ele se enxerga a partir da imagem de Cristo. Descobrir a imagem de Jesus revela a nossa própria imagem. Pedro descobriu quem Jesus era, e quando descobre quem Jesus era, Jesus revela quem Pedro era. E depois de Pedro se descobrir, Jesus então dá propósito para Pedro. Pedro agora é tomado por uma razão de viver, coisa que ele não tinha antes. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus, a partir daquele momento, estava dando a Pedro um presente, um propósito, uma razão. A igreja de Cristo seria edificada através de Pedro, através dessa pedra que foi regenerada e foi dada uma nova identidade. A igreja então agora ela ganha forma, ela começa a ganhar sentido, porque Pedro passou a descobrir quem ele era. E essa descoberta de Pedro fez com que ele recebesse esse presente de Deus, que é um propósito, é uma razão. A partir do momento que nós descobrimos Cristo, nós passamos a nos descobrir. E quando nos descobrimos, nós recebemos um presente, um propósito, a razão de viver. Vivemos para a glória de Deus. Não tem como se converter a Cristo sem converter nossos sonhos. Não tem como converter-se a Cristo, descobrir quem Jesus é, sem também converter nossos pensamentos, nossos projetos, aquilo que nós queremos. Pedro converte-se a Cristo. E nessa conversão,
ele passa a receber um propósito, uma razão de viver. Como é bom receber um propósito, como é bom receber uma razão de ser. Mas além de um propósito, Deus nos dá uma promessa. E a promessa que Ele nos dá é que se fizermos parte do propósito dEle, da edificação da igreja dEle, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus dá esse propósito para Pedro, e é o mesmo propósito que eu e você carregamos, ela acompanha com uma promessa. A promessa de que somos indestrutíveis. A promessa de que as portas do inferno não são capazes de nos segurar, se tão somente nós vivermos de acordo com o propósito estabelecido por Cristo e descoberto quando nós descobrimos a Ele. As portas do inferno não podem nos vencer. As portas do inferno não podem nos segurar. As trevas não são mais fortes do que a luz. Aonde a luz brilha, as trevas deixam de existir, porque as portas do inferno não são capazes de nos deter. Não quero deixar viver no vazio. Jesus não é um cara demagogo. Ele dá uma promessa para Pedro de indestrutibilidade, de invencibilidade, mas ele também dá a ferramenta para que essa promessa não seja vaga, não seja vã. A ferramenta que Jesus dá para Pedro é aquilo que ele denomina chave. Ele diz para Pedro o seguinte: olha Pedro, estou lhe dando uma chave, e aquilo que você abrir, aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, aquilo que você fechar na terra, terá sido fechado no céu. Essa promessa, ela vem acompanhada com uma ferramenta real e prática, uma chave. E o que é essa chave? Qual é essa chave? Jesus anteriormente dizia que tudo aquilo que pedimos em seu nome, Ele o faria. A única maneira que nós temos para vencer as trevas, a única maneira que nós temos para superar os desafios, vivendo dentro do propósito de Deus, é através dessa chave. E essa chave é a oração. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, muitas vezes estamos tentando viver no propósito de Deus sem essa chave. Estamos tentando agradar a Deus e estamos tentando de alguma forma cumprir aquilo que Ele planejou para nós, sem que tenhamos essa ferramenta indispensável para a obra. Não temos como viver o que Deus tem para nós se nós não tivermos uma vida prática de oração. E o que eu quero dizer para você é que as maiores batalhas, elas são vencidas de joelhos dobrados. As maiores guerras, as portas são abertas de joelhos dobrados. Aquilo que te impede de experimentar o reino de Deus, o reino dos céus, na tua vida prática e real, no seu dia a dia, é a oração. Foi essa chave que Jesus deu a Pedro, e essa chave não foi só dada a Pedro, ela foi dada a você. Porque a partir do momento em que você descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, você passou a se descobrir. E quando você se descobriu, você recebeu o propósito, mas não somente propósito, você recebeu uma promessa. E para esse cumprimento dessa promessa, você recebeu a ferramenta, e a ferramenta é a oração. Por isso que Jesus dizia: orai sem cessar, dia e noite, orem. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E dessa forma, nós nos tornamos indestrutíveis dentro de um mundo caótico. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma razão. E Ele te deu tudo aquilo que você precisava para que esse propósito fosse cumprido.